E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Daniel Malvese. Se você já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo de volta. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre o CDI, o que é, e para você nunca mais esquecer ou até lembrar o seu amiguinho aí, que eu já escutei muito as pessoas falarem assim: eu vou investir num produto, eu vou investir no CDI lá no banco tal. Não, gente, você não investe, o CDI não é um produto, tá? Existem produtos atrelados ao CDI. O CDI é uma taxa, vocês já vão entender por que ele foi criado e como que ele funciona, tá? Então vamos lá, direto ao assunto. CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário, que quer dizer entre bancos, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Todos os dias, os bancos, eu vou dar um exemplo aqui dessa forma, todos os dias o banco tem que fechar o caixa dele, e ele não pode fechar o caixa no negativo, tá? Por quê? Por proteção do sistema financeiro. Então, o Banco Central que impôs isso. O Banco Central é o órgão que regulamenta as instituições financeiras, incluindo os bancos, tá? Bancos, corretoras financeiras, mas vamos falar só dos bancos aqui. Então, assim, o banco não pode fechar no vermelho. O que isso quer dizer? É como se o banco tivesse que fechar o caixa dele todos os dias, tá? E se der negativo, aí eles fazem um acerto. Como que isso funciona? Vamos pegar de exemplo aqui, sei lá, Itaú e Bradesco, tá? Então vamos supor que todos os dias tem entrada de dinheiro e saída, tem os resgates dos investimentos e tem os investimentos novos. Exemplo, vamos supor que hoje no Itaú entrou 50 milhões de entrada e saiu 25. Ele fecha com 25 milhões positivo. Ok, tudo certo? Tudo certo. Então, e aí vamos supor que no Bradesco hoje entrou 50 milhões, mas de resgate teve 75 milhões. Ele ficaria 25 milhões negativo. Aí chegou no fim do dia, o Itaú fechou o caixa, 25 milhões positivo. O Bradesco fechou ali, 25 milhões negativo. Aí o que acontece? Como o Bradesco não pode fechar no negativo, ele fala assim: ô Itaú, tô negativo aqui, 25 milhões, me empresta aí para eu poder fechar meu caixa? Daí o Itaú vai lá, olha, fala: tá sobrando 25 milhões aqui hoje. Toma, Bradesco. Aí o Bradesco pega emprestado, tá? Isso de uma forma bem lúdica, tá, gente? Através do Banco Central isso, tá? Só para vocês entenderem. Não é fácil desse jeito, mas é no exemplo aqui para ficar bem fácil. Então toma aqui e aí para poder depois ele devolver isso como nada de graça no mercado, tem os juros. O Bradesco depois amanhã fechou, sobrou aqui no Bradesco, o Bradesco vai devolver para o Itaú, ou amanhã ou daqui 5 dias, não importa. Aí o CDI se tornou uma taxa que pelo Banco Central, que quando o Bradesco for devolver para o Itaú, ele faz esse acerto e está tudo certo. Tá? Paga com jurinhos ali e fecha a conta. E se, isso eu estou dando exemplo só com 2 bancos, tá? Mas são todos os outros bancos. Aí eles fazem esse acerto entre eles para todo mundo poder ficar zerado ou positivo, não pode fechar no negativo. Vamos supor que nesse exemplo o Itaú não tivesse todo o dinheiro. Vamos supor que faltou 25 milhões aqui para o Bradesco e o Itaú só tivesse 15. O Itaú fala: eu empresto esses 15 para você. Daí o Bradesco ia falar assim: Banco Central, ainda está faltando 10 milhões, eu vou fechar no negativo. Aí o Banco Central fala: ok, toma, tá aqui, o Banco Central mesmo empresta o dinheiro para o Bradesco para ele poder fechar no positivo. E aí depois o Bradesco vai devolver para o Banco Central esse dinheiro. E dessa forma que eles fazem esse controle. Então, por isso que se chama certificado de depósito interbancário, tá? Entre os bancos. Só que o CDI se tornou
a taxa DI, né, que é a taxa DI, se tornou uma taxa de referência aí em vários investimentos da renda fixa, tá? E ele também se tornou aí um benchmark de alguns fundos de investimento. O que é um benchmark? É um índice de referência. Existem fundos no mercado financeiro que têm o CDI como base e eles buscam dar uma rentabilidade maior que a do CDI, tá? Isso nos fundos de investimento. Na renda fixa, o CDI se tornou uma taxa que é atrelada a vários investimentos para poder pagar a rentabilidade desse investimento para nós investidores aqui, pessoa física, tá? Então, você já deve ter ouvido falar do CDB, que te paga 100% do CDI, que é o que? Atrelado à taxa DI. Então, e a taxa, né? A taxa DI que se tornou o CDI, ela é sempre muito próxima da taxa Selic, tá? Então, vou dar o exemplo de hoje. Abril de 2023. A taxa Selic está em 13,75. O DI fica sempre levemente abaixo. Então, a taxa do CDI hoje está em 13,65, bem próxima da Selic ali. Então, o que acontece? Quando a Selic for caindo, o CDI também vai cair, tá? Então, eles são muito próximos. A taxa Selic sobe, o DI sobe. A taxa Selic desce, o DI desce. Tá? Então é por isso que a renda fixa, nesse momento, está com rendimento legal, porque a taxa Selic está alta e o CDI também tá alto. E se você tem um CDB, uma LCI, uma LCA, algum pós-fixado ali no CDI, ele vai acompanhar a taxa. Tá? Então, tá pré-fixado ou pós-fixado, ele vai acompanhar. Tá? Tem produtos ali hoje, vou dar um exemplo, está pagando 12% do CDI pré-fixado. Então, você já sabe que vai ser aquilo, mesmo que ele caia. Tá? E o pós-fixado, ele vai acompanhar. Se cair, vai cair um pouco o rendimento também. Então, é por isso que as pessoas se enganam, às vezes, em falar isso. Então, com essa dica aqui, caso algum amigo seu chegue e fale, então você já vai lembrar que o Daniel te explicou que o CDI não é o produto, tá? Ele é a taxa a qual foi atrelado a alguns produtos da renda fixa para poder medir o retorno do investimento. Então, ninguém investe no CDI, tá? Você investe no CDB, na LCI, na LCA, mas não no CDI, tá bom? Então, para ficar gravado, é o certificado de depósito interbancário. E aí, nesse exemplo que eu dei para vocês entenderem como que os bancos fecham as contas, como que o Banco Central controla tudo isso e como que essa taxa DI ficou atrelada aí aos rendimentos dos investimentos da renda fixa. Tá ok, pessoal? Então, não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilha com um amigo seu que precisa ter essa informação e um abraço.